Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, manhã maravilhosa aqui em São Paulo, 11 horas e 37 minutos. Dia 8/9/2023, temos sol, 25 graus. Muita gente está aí curtindo o feriado, outras acompanhando o mercado ou nas suas demais atividades. Eu deixo aí o meu carinho, amizade, um grande abraço. Vamos em frente, firmes na luta. Ontem nós trabalhamos também acompanhando o mercado e tá tudo bem porque o trabalho é uma dádiva. Mas também quem tem o privilégio de poder descansar tem que fazê-lo porque renova as energias e traz bastante inspiração. Bem, eu vou falar aqui de um racional de compra no mini índice, sendo coerente com aquilo que eu trouxe no Telegram. Existe um fundo quádruplo praticamente aqui a ser vencido. 117.205, que foi esse fundo que gerou um forte movimento anteriormente, movimento de 117.205 até 120.500, tem outro ponto 117.250, 117.380 e aqui 117.240. Então eu peguei o ponto mais alto, eu penso que no período da tarde vai testar algo próximo aqui de 117.380. Eu não sei se vai ter força, né? A liquidez baixou de novo, é impressionante. Eu acredito que alcance, agora que se vai romper aí já é um pouco difícil, porque a liquidez, o mercado movimentou bem na abertura e agora caiu muito. Mas assim, deve sair de 116.600 até 116.300, pelo menos ao longo da tarde. Tinha acionado um pivô, rompendo 116.745 e voltou. Quer dizer, uma liquidez que ela tem reduzido, eu não sei. Hoje, é claro, né, deve iniciar-se um processo de normalização. E seria muito bom um fechamento positivo, mesmo que simbólico, para abrir alas, digamos assim, para uma semana verde. Ok? Para a próxima semana. Durante a gravação, eu acho que sai aí de 116.600 para 116.800. Seria um trade rápido se a gente estivesse numa transmissão, desafio ou algo do gênero. Então agora eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube enquanto tomo o meu Red Bull Summer Edition de morango e pêssego. Nosso querido amigo Eduardo Fraga deixa boa tarde, bons negócios. Patrícia falou que a semana tá difícil para ela, tá difícil para todos, na verdade. Ela pede a quero. Semana de feriado, os institucionais, eles vão, é aquilo que eu falei, vai almoçar e não volta. Não tá nem aí, pessoal. É uma cultura que existe, né, semana de feriado. Então, primeiro, né, você nunca pode colocar na bolsa um dinheiro que não poderia estar lá. Isso é uma regra básica aqui na metodologia Top Traders, né? Nunca coloque na bolsa algo que não poderia. Nunca. Jamais peça dinheiro emprestado para colocar na bolsa, pegue do cheque especial, ou de colegas de trabalho prometendo. Você fala, pô, desenvolvi um método aqui, eu vou pegar 10% ao mês, vou pagar 3% pro pessoal. Claro que os caras vão dar o dinheiro na sua mão. Se der certo, vão bater nas suas costas. Se der errado, eles te processam. Você não pode pegar dinheiro dos outros para operar. É muito cômodo para quem entrega, né? Nem sempre ganham, mas enfim, vão te causar um grande problema. Pegar dinheiro de herança e colocar em bolsa, vender o automóvel, isso é a maior loucura do mundo. Deveria ser proibido. Provavelmente vocês já devem ter fechado o câmbio para operar no exterior. Não agora, que você fecha até pelo Pix, mas até uns 2, 3 anos atrás, você tinha que justificar a origem do dinheiro para fechar o câmbio. Então, pô, um dinheiro que vem do cheque especial, de um parente que não tem origem, não pode estar na bolsa. Né? Mas aí causaria uma revolução no mercado e a corretora quer você lá para te quebrar na mesa depois, pelo influencer amiguinho que muita gente acompanha e exalta, né? A corretagem é grátis. Aí você coloca 20 mil, fica devendo 30, zeram você pela mesa alavancado. Então é tudo que a gente condena por aqui, né? Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que está na bolsa. Quero uma ação de varejo, perdeu aqui a LTA, está numa região de suporte. A gente sabe que é um setor bem volátil, quando voltar ela deve voltar com força, mas ainda não tem um sinal
de entrada compradora, mesmo porque os institucionais ou estão na praia bebendo ou estão dormindo. Então, assim, os estrangeiros vão derrubar até onde eles podem. Quando eles perceberem que não tem espaço para cair, eles começam a comprar. Mais uma vez, sendo coerente com aquilo que eu falei, no Telegram, eu acredito que hoje seja o dia que vai começar a trocar estrangeiros institucionais, pessoas físicas, estrangeiros atuando na ponta compradora. Né, eles devem ter entendido que os preços são muito atraentes. A gente tem aqui um PL muito interessante para os estrangeiros. Eu acredito que hoje seja o dia da virada. O PL muito baixo, 6,32, né? Está muito abaixo do PL histórico. Então os estrangeiros a partir de hoje devem começar, digamos assim, a tomar Brasil. Infelizmente, né, pelo menos até a hora que eu vi, não tinha saído no broadcast o que eles fizeram na sessão de quarta. Eles devem atualizar só na segunda-feira. Quer dizer, tá todo mundo em ritmo de feriado. A gente que tá trabalhando aqui, pessoal, essa que é a real. Ninguém tá nem aí, nem para aluno, para cliente. O mercado volta segunda-feira. A gente que tá na luta aqui, tentando oferecer o melhor com toda a minha sinceridade. Então, quero. Nós temos em carteira, né? Ela tem uma inclinação aqui após perder a base de um fundo duplo, de um topo duplo. Então, para ela passar confiança, somente acima de 5,47. Né? Mas isso não significa que ela não possa iniciar o movimento de virada, né? Que ali está um eixo de um topo duplo, ok? Mas, se ela começar a subir, ela está numa região de topo anterior, 4,50, e neutralizar o último pivô de baixa, 4,82, já, na minha visão, vai ter uma aceleração bastante intensa na ponta compradora. Querido amigo Osmir Busso, boa tarde, Wagner. Professor Wagner, estou insatisfeito com os rendimentos dos fundos imobiliários que tem em carteira. Estou pensando em me desfazer e realocar em Even ou JHSF. Você acha que é uma boa? Ou tem empresa melhor no momento para fazer all-in? Muita saúde, professor. Um grande abraço a você também, toda a sua família. Os fundos imobiliários, eles têm por característica baixa volatilidade histórica. E nesse momento, eles estão com a volatilidade histórica menor ainda. Então o dinheiro fica lá parado. Né? Claro, se os imóveis estiverem gerando renda, tem aquele depósito mensal, enfim. Aqui a gente tem a Even em uma região de suporte importante. Uma coisa é você pensar em trocar fundo por Even com Even A8, outra coisa é a 6,31. JHSF, a gente realizou lucro recentemente no ativo. E me parece que está montando aqui um Pierce Line Pattern, um padrão penetrante. Nesse caso, Osmir, eu iria de Even, ela está mais descontada, então eu faria a troca assim. Ou, de repente, você pode dividir meio a meio, são duas boas opções. Direcional é uma empresa que me chama também bastante atenção. Seriam essas três no momento. Vamos ver aqui. A DIR também me chama bastante atenção. Principalmente se saltar acima de 19,84. Mas, para o movimento bombástico, Even e JHSF são mais adequadas. Obrigado aos nossos queridos alunos que enobreceram a gravação. Comentem, participem. Vocês são sempre muito bem-vindos. Então, de baixo para cima aqui eu vou percorrer a planilha. Eu fiz o estudo da carteira Eagle lá no Telegram ontem, acho que vale a pena conferir, foi bem detalhado. Então vamos lá, Bolsa do Japão. Ela fez exatamente o movimento que a gente havia projetado. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para falar para vocês, ou algum pedido especial que algum aluno fez. Bom, o pessoal pediu para eu comentar se vale a pena, né, participar do follow-on da Via. A minha resposta é sim. Eu acredito que vale assim a pena, ok? Alguns alunos perguntaram, estou respondendo aqui coletivamente. A Bolsa do Japão, ela foi na parte alta do canal. Normalmente, entre aspas, ela deveria voltar à parte baixa do canal. Porém, entretanto, todavia, tem a média para segurar preço, topo anterior, e se ela romper a máxima recente, ela faz um pivô. Em Xangai,
A bolsa chinesa bastante volátil. Eu entendo que nós temos aqui muito provavelmente um padrão da alavanca. Então haverá, no meu entendimento, um acionamento de pivô a 3.177, logo menos. E tem essa questão regulatória, né, que a Rosa Riscala, eu citei aqui no Bom Dia Mercado. A Rosa Riscala, putz, ela deve estar mega vendida. Assim, essa queda de 95 no EWZ, eu falei para vocês ontem, a bolsa não vai cair 2% na abertura, pessoal. Isso daqui parte é dólar, o mercado exagera também. E ela fala da supervisão regulatória, né, o aumento no mercado de minério. Isso daí deve melhorar o mercado de minério. Então, num primeiro momento, tudo que você fala em regulação, regras mais rígidas, impacta negativamente, mas o minério passa por uma correção, saiu de $100 a 117, está 113,80 agora, está tudo certo, não tem, pelo menos por enquanto, nenhum tipo de problema ou preocupação. Mastro Bandeira no petróleo já está negando a barra de ontem, tanto o Brent quanto o WTI, WTI negociado na NYMEX em Nova York. Os títulos americanos de 10 anos, topo mais baixo que o anterior, é uma boa nova de hoje, sem dúvida nenhuma. E aqui vamos estudar as bolsas americanas. Então, o índice de tecnologia Nasdaq pressionando as médias, provavelmente vai testar essas máximas recentes, mas cada dia primeiro e romper nos próximos dias. Estados Unidos e Europa, eu entendo que haverá uma semana altista. Próxima semana será verde. Então, mesmo movimento aqui no S&P, também no Dow Jones. Um pivô de alta informação aqui a gente pode, né, a gente consegue entender aqui como um fundo topo fundo, bastante claros. Acho que indubitavelmente existe um padrão da alavanca. Agora, o que a gente lamenta, que a gente já percebe hoje observando o livro de ofertas, é que a liquidez está diminuindo, né? Aquela história, a galera vai almoçar e não volta. E não volta mesmo. Steve do Troll, o cara vai almoçar, não volta. Entendeu? Emenda, já fica no bar. Isso é errado? Eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que acontece, reduz a liquidez. Aí o estrangeiro faz o que ele quer, joga para cima ou para baixo. Se é um momento que o estrangeiro está comprado, ele joga lá para cima o preço. Se ele está vendido, ele pressiona para ver até onde vai, porque muitas vezes tem robôs ali no livro, e aí depois ele pega e começa a comprar. Compra o ativo a preço de banana, ativo que ele mesmo ajudou a derrubar, pessoal. É assim que funciona. Trabalha short, ganha na queda e recompra, ganha dos dois lados. Ok? É assim que... Essa é uma das dinâmicas do mercado. O VIX em queda é também um bom sinal, né? Ele deve renovar a mínima aqui ou buscar $13,02. EWZ recuperando a queda de ontem. Temos uma LTA importante que eu já tinha adiantado. O EWZ está acima e fechou o gap aberto entre 21 e 22 de agosto. A tendência é voltar até 32 e 22. Figura simétrica aponta nesse sentido. Tem um gap, dois gaps para puxar em preço. Isso ajuda num processo de recuperação. É o padrão do farol, onde o espaço aberto, né, atrai os preços como um imã. Daí chegamos na Bolsa do Reino Unido. Vamos ver como é que... Pivô de alta na informação, como é que está a performance das bolsas na Europa na semana. 0,08 de alta no Reino Unido. Em Paris, queda de 0,87. Índice DAX caindo 0,72. Mas nada que mude uma ideia de alta para o curto prazo. A galera aqui no prédio também está se divertindo na piscina. Tá uma manhã muito bonita aqui. Parece manhã de verão. E logo menos a gente vai ter a primavera. Mais 2 semanas. Primavera no ar. Estação das flores. Maravilha. Então, sobre inferior no índice DAX, eu vejo como algo positivo. Está quase na máxima da sessão. O MMA, que mede fluxo para mercados emergentes, montando provavelmente um padrão da alavanca, deve... Uma pinça de fundo também. Começar um processo de reação. E o DXY tem algum sinal de fraqueza, mas não é exatamente sinal de topo.
Existe aqui a marcação dia 31 de maio, 104,699, está um pouco acima, é uma correção. Não considero um sinal de topo, que vai cair o DXY, alguma coisa do gênero. A Vale reagindo muito mal, né, aquilo que vem das China, as incertezas. A resposta do governo chinês deve realmente amparar-se em anúncios de estímulos econômicos. Então a Vale ela gera oportunidade para quem não entrou, está atrasado. A gente continua na ponta compradora com bastante confiança. Sambi 11, vocês sabem que tem a questão do STF, do provisionamento, nós estamos fora, independente do cenário. E Petrobras, ela deve seguir no ritmo devagar e sempre, ou como eu brinco, caminhão subindo ladeira. Ontem eu estudei Tube lá no nosso glorioso Telegram. Eu acho que seja aqui no Brasil, padrão penetrante, ou lá fora. Claro, existe a questão do dólar, mas muita gente tem dinheiro lá fora e não tem no Brasil. Eu acho que tanto Itube 4 quanto Itube mesmo estão num ponto simplesmente fantástico para uma entrada na ponta compradora. Seja para guerrilha, para médio prazo, para construção de patrimônio ao longo do tempo. Itaúsa tem um sinal de fundo, também importante. BPAC, sabe que a gente realizou lucro quase na máxima anteriormente, não é minha preferência. Eu acho que Itube e Bradesco estão mais descontadas. Banco do Brasil também está bastante descontada, então eu entendo que, por exemplo, Itube e Bradesco são ações hoje estão assim naquele ponto imperdível para uma entrada. Tanto o Bradesco aqui no Brasil, como se a gente colocar aqui na tela BBD, que é a ADR, porque às vezes o aluno ele tem dinheiro lá fora, ele não tem aqui. Existe muito isso, muita gente alocou, né, fechou câmbio, levou dinheiro para fora mesmo ano passado, a questão das eleições, ou por uma questão de estratégia, proteção de patrimônio, tem N coisas, né? Às vezes a pessoa tem um processo, tem que proteger o dinheiro. Então, como aqui na Top Traders a gente vive uma experiência real, eu converso com os alunos, sei de diversas situações, algumas que eu já passei também, então a gente fala uma linguagem real. Então, às vezes o aluno fica em dúvida, poxa, o professor está falando que BBDC4 é compra, mas será que BBD é compra também? É compra, tem uma simetria em V que aponta para 3,21. Imagina se comprar por $2,91 uma ação do Bradesco lá fora, uma baita oportunidade. Né? Pelo menos no meu entendimento é. Aí tem Banco do Brasil, que está parado há um tempão, um processo de acumulação. Precisa de uma barra mais forte aqui para iniciar um movimento realmente direcional. Ela é um termômetro, assim como o Petrobras, daquilo que acontece em Brasília. A B3SA3 eu não sou fã, mas aquela história. Uma coisa é comprar a B3SA3 a 15,52, outra coisa é comprar a 12, né? A 12 eu seria comprador, 12,45. Mas não sou fã do ativo, não. Ela é muito traiçoeira. Astros, Imob, continua derretendo. Precisa ter um movimento um pouco mais forte aqui no Brasil, que não precisa ter um motivo exatamente. Né? De repente, se o mercado entender que a meta fiscal zero ou positiva para o ano que vem, ela é factível, menor chance de haver algum aumento de juros esse ano nos Estados Unidos, estímulos chineses, podem ser o driver, mas não precisa exatamente de um driver, já está absurdamente descontado. O Imob, assim como o IMAT também, ele devolve aquilo que havia subido, tem a LTA. Não precisa exatamente de um motivo. A própria normalização da liquidez deve trazer um movimento favorável aqui no Brasil. E FNC sinalizando fundo, equilíbrio. O índice de energia é um movimento muito parecido com o FNC também. E a gente usa o índice de consumo como um termômetro por essa razão fiscal e não em contrafundo. Né? Então, por exemplo, se o índice de consumo sinalizar fundo de uma forma convincente, aí nós ficamos ainda mais otimistas do que já estamos. É aquilo que eu falo para vocês, tomem cuidado com o tamanho de posição. Né? O mercado, ele é para quem pode e quer estar lá, ninguém é obrigado a operar. Né? Então, por mais confiante, mais óbvio, entre aspas,
que seja o cenário, nunca coloquem na bolsa um dinheiro que não pode estar lá. Jamais peça dinheiro emprestado para parentes, amigos ou no banco. Pegue uma reserva que você tem para uma viagem, faculdade de filho. Eu vou remunerar esse dinheiro. Cara, não, a questão emocional fica totalmente contra você. Né? Alavancar, trabalhar frequentemente a termo, mercado de opções, querer reduzir médio de carteira de ações fazendo day trade. Eu sei que as corretoras dão limite. Não vai dar certo. É um dinheiro que pode estar lá, como se fosse um excedente que, se der certo, vai mudar muito a sua vida para melhor, mas se der errado não muda em nada a tua vida. Essa é a ideia da bolsa. É o excedente que pode estar lá. É o que muita gente não entende. Mas é dinheiro de uma vida, é dinheiro de família. Já começou errado. Pô, peguei empréstimo com um parente, peguei empréstimo com um vizinho. Eu achei que eu ia conseguir uma rentabilidade maior, pagar o que eu prometi para eles e ainda mudar minha vida. Vai mudar tua vida para pior. Eu falo disso há muito tempo. A minha profissão é ser day trader. Cara, quando eu falo isso, o pessoal pega e vem para cima de mim. Pessoal, primeiro, nunca tenha uma fonte de renda só. Mas eu sou CLT, tá tudo bem. Vai fazer alguma coisa de final de semana. Cara, vai vender pipoca, carrinho de cachorro quente, vai trabalhar numa feira, né? Pega brinquedo, produto na 25. Tenha no mínimo 2 ou 3 fontes de renda, né? Então eu sou CLT. Trabalha vendendo alguma coisa de final de semana no grupo do seu prédio, alguma coisa que você sabe cozinhar, um pão, um doce. E além disso, tem alguma coisa ou na renda fixa ou variável. Né? Eu tenho dinheiro que seja na poupança, eu tenho em CDB, tenho numa LCA que daqui a um ano vai me trazer uma fonte de renda. Né? Mas nunca pensar o seguinte, a minha única fonte de renda sou day trader ou scalper. Isso não existe. Né? Mesmo se você for CLT empresário, você não pode ter uma fonte de renda só. Você tem que ter 2, 3 negócios, porque se um dá problema, você tem o outro que pode te trazer teu sustento, enfim. Então eu defendo algo muito diferente daquilo que é falado no mercado, porque aqui é uma experiência real. Então, assim, algumas pessoas eu percebo que elas precisam tirar dinheiro da bolsa porque aquela ali é a fonte de renda delas. Está errado. Né? Você precisa arrumar uma outra forma de remuneração. Né? Eu não acredito nessa ideia. Primeiro que eu não acredito numa fonte de renda só, muito menos de bolsa ou de operações day trade ou scalp. Acho que pode ser um excelente complemento para trazer vida, cor, luz na tua vida. Não para você ficar dependente disso, porque essa história que fulano ou beltrano é trader, só vive disso, uma baita numa mentira. A gente sabe que eles têm diversos outros negócios, inclusive patrocínio, para te convencer que você vai ser trader profissional e viver de bolsa. Vê quanto que dura quando a pessoa vai se dedicar somente a isso. Ela acaba saindo e voltando para sua área de origem. Agora, como complemento de renda ou como uma fonte de renda secundária, terciária, é muito bom. Então, o BOVA11 está perdido aqui, né, depois de passar por uma correção no tempo. Uma situação que para mim não dura muito. Professor, você falou de manhã que você acha que vai fechar mais ou menos no 0 a 0 levemente positivo. Eu acho que ainda é até possível, mas o mercado parou. Cara, se não tem negócio, não movimenta, né? Mas eu acho que sobe um pouco, pelo menos, até o fechamento, né? Mas o mercado simplesmente parou. Abriu o mercado americano, negociou um pouco, parou. Agora a galera vai pro almoço, putz. Bovespa em dólares, né? Baita região de suporte, o Ibov idem, só que assim, precisa começar, tem a ideia aqui do padrão da alavanca, tem sim senhor, mas quando você tem negócios pífios, né, não aconteceu uma relativa normalização da liquidez, como eu comentei mais cedo. Sobre via, eu acredito que depois do dia 13 a gente deve ter uma menor definição, porque dia 13, né, será divulgado o preço do follow-on, da oferta ordinária. O mini índice não saiu do lugar praticamente, está parado. Você olha o livro, parou. Né? Isso é lamentável, tal, é revoltante para alguns, mas é uma característica do nosso mercado. Né? Você vai, por exemplo, para um país, você tem que entender a cultura, você vai desenvolver um trabalho em determinado local, as coisas funcionam de uma forma diferente. Então, assim, o ideal seria um pregão movimentado tal, mas está parado. Eu ainda acredito que encosta ali nos 117 mil pontos, pelo menos, né?
E o mini dólar a gente está de olho, de repente numa oportunidade para venda. Ele está de lado aqui nas últimas 3 sessões. E o DI, vamos colocar aqui o gráfico diário. Ele está naquele ritmo já há várias semanas. O mercado começou a entender que poderia ter um corte de 0,75, depois percebeu que não, que seriam mais 3 cortes de 50 pontos base, e isso está no preço, daí parou. Essa que é a grande realidade, né? Aí eu estava falando, por exemplo, com um amigo meu, que ele falou, poxa, para esperar um movimento de alta na bolsa agora, vamos ver o milho aqui, tem que ter paciência. Eu falei, mas em que setor não tem, né? Então o milho dessa vez parece que vai. Está cruzando médias, pico de volume, então parece que realmente está formando fundo. Nós compramos algumas salas comerciais em 2019. E pelo preço na época, eu falei, pô, esse negócio vai dobrar, né? Pelo menos em uns 4 anos dobra. E eu coloquei esse horizonte para vender pelo menos uma. E ele falou para mim, pô, esse local, ele só colocou defeito, né? Tem esse problema. Cara, eu vendo qualidades, eu vendo que tem hospital perto, que tem a linha do trólebus perto, que tem comércio e desenvolvimento, tem a fábrica de cultura. Eu falei, pô, eu só vejo pontos positivos e ele pontos negativos, né? Pô, o negócio dobrou em 4 anos. Daí eu vendi, né? Ele falou, pô, mas você vendeu? Eu falei, vendi, tinha o objetivo, era dobrar o capital, eu peguei e vendi. Ele falou, poxa, eu deveria ter comprado, né? Eu falei, mas você teria paciência para esperar, né? Então aí que tá. Ele comprou, por exemplo, o imóvel numa outra região, que era um pouco mais barato. O imóvel está praticamente no mesmo preço que estava na época. Ele falou, pô, mas aquela região é tão boa. Mas já estava embutido nos preços. Não era uma região em desenvolvimento. É como a bolsa aqui no Brasil. É uma bolsa de várias empresas que tem como ganhar market share, ganhar com a recuperação chinesa, com fluxo que virá para mercados emergentes quando o mercado se convencer que não vai ter mais aumento de juros nos Estados Unidos, e vários ativos e setores em recuperação, como o varejo, por exemplo. Então essa aqui é a minha leitura. Então cada um lê de uma forma, pode dar certo, pode dar errado, mas você tem que deixar o fator tempo fazer o seu trabalho. Agora, se você precisa tirar aquele dinheiro, é um empréstimo, você tem que devolver, tem alguém te pressionando que você pegou dinheiro de parente, de amigo para investir, aí você está morto, porque a questão emocional está contra você e o tempo está contra você. Faça com que a questão emocional seja um aliado e também tenha no tempo um parceiro para materializar lucro, dinheiro trabalhar para você na renda variável, sem ansiedade, com serenidade. Forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção.